Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso último Panorama 95 de 2021. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. A pessoa já chega no programa sob pressão de Marcos, dizendo você vai ser o responsável por fazer o último programa de 2021. Mas sempre, Marcos, nós temos a alegria de saber que é o último, mas sabendo que próxima semana, se Deus quiser, estaremos fazendo o primeiro do ano de 2022 com a graça de Deus. Claro que isso é uma simbologia, né? Nossa vida, amanhã é mais um dia. Isso, amanhã é mais um dia. Mas aí sempre tem a história de se encerrar um ciclo e iniciar outro. E tem esse ditado: o meu ano não começa no dia 1º de janeiro, particularmente. O meu ano começa depois que eu carrego o andor de Santana. Então aí cada um tem o seu marco temporal. Tomara que em 2022 você carregue com uma imensa multidão atrás de você, né? Na procissão, né? Isso, é o que nós desejamos. Mas vamos falar aqui, perigos e cuidados com cães e gatos no ano novo, Dr. Robson. Marcos, como todo ano a gente traz esse tema, todo ano a gente procura alertar as pessoas, orientar as pessoas para a questão dos riscos que existem na passagem do ano, principalmente com os fogos de artifício. Quando muitas pessoas comemoram a virada do ano com fogos de artifício, e os animais, principalmente os cães, eles têm a parte auditiva muito aguçada, eles escutam muitas vezes mais do que decibéis, mais do que o ser humano. Consequentemente, esse som dos fogos, ele, além de ser muito alto para os cães, eles causam um verdadeiro susto, né? Ficam com medo. Não apenas para os cães, mas para as crianças, para as pessoas autistas, para os idosos, para pessoas que são cardíacas, porque os fogos eles surgem de uma hora para outra à meia-noite. E isso daí causa verdadeiros problemas, principalmente problemas de fuga. Esses animais, eles quando se assustam, fogem, correm, e também tem os riscos dos acidentes, né? Além da fuga, tem os acidentes. Eles podem ser atropelados, quebrar algum objeto dentro de casa que caia em cima deles e que possa acarretar a morte deles, dependendo do objeto que caia. E sempre alertamos para esses riscos. Como eu devo proceder? Né? Como eu devo proceder? Primeira coisa que você deve proceder é levar esse animal para um local seguro, um local onde não tenha possibilidade de fuga, tá? Aí de preferência um quarto, um local onde esse animal se sinta seguro e ele não consiga fugir. Depois, que não tenha objetos que, mesmo ele dentro desse quarto, dentro desse local seguro, que ele não possa bater e que esses objetos não possam cair sobre ele. Terceiro, você deve colocar, Marcos, um chumaço de algodão, seja no ouvido do cão ou do gato, né? Um chumaço de algodão, porque esse algodão no ouvido desse animal, ele vai abafar o som, diminuindo assim a quantidade de decibéis que vai chegar nos ouvidos dele e causar a menor irritação possível, né? A menor agressão ao som possível. A quarta coisa que você pode fazer é colocar nesse ambiente um som que seja agradável, uma música clássica, ou ligar a televisão, ou ligar o rádio, ou ligar um CD, seja o que for, para que esse som também, a acústica desse ambiente com o som, diminua a quantidade de fogos, dos sons dos fogos que vão chegar para irritar esse animal. Então o fogo de artifício é o maior inimigo do animal. Marcos, hoje inclusive tem até campanhas para as pessoas não soltarem fogos de artifício na virada do ano. Tem não apenas para os cães, tá? Mas também para as crianças, para os idosos, para pessoas autistas, para as pessoas que são cardíacas e têm um susto súbito na virada do ano, pessoas que estão dormindo muitas vezes e acordam assustadas.
Isso daí tem campanhas voltadas para isso. Os outros riscos são os mesmos que nós falamos no programa da semana passada do Natal, que é a questão alimentar. A questão alimentar, as pessoas fazem ceias, não apenas natalinas, mas também fazem na virada do ano, e todos aqueles alimentos, não deve estar dando alimento aos cães, que eles não são acostumados a comer, nem aos gatos. Ter cuidado aí com uva passa, que tem nos alimentos que são tóxicas, são nefrotóxicas para esses cães. A questão das toxinfecção alimentar, acondicionar bem o lixo, né, do dia seguinte, para que esses cães não estejam rasgando esses lixos e não fazendo ingestão muitas vezes de ossos de galinha, fazendo ingestão aí de aquele papel alumínio que tem, muitas vezes está envolvendo os alimentos e tem um sabor, e o cão não sabe, vai comer aquilo ali e pode causar um problema de pancreatite, um problema de infecção intestinal, um problema de obstrução intestinal. Então esses são os cuidados, mas sempre a gente alerta, o principal cuidado são com os fogos de artifício, e fica a dica: coloque seu gato, coloque seu cão em um local protegido, que não tenha risco de fuga, e que você bote um chumaçozinho de algodão nos ouvidos para diminuir a quantidade da agressividade do som aos ouvidos desses animais. Nosso ouvinte manda para cá essa fotografia, diz que esse cãozinho é de rua, né? E se aproximou da casa dela e agora está cuidando dele. Aí quer saber o que pode ser, o que pode fazer. Marcos, a imagem não ficou muito boa, né? A gente vê uma área de alopecia, quer dizer, uma área sem pelo, e ao centro vê alguma coisa que... Como se fosse um ferimento? Como se fosse um ferimento, não dá para identificar bem. Então teria aí de realmente fazer uma avaliação. Isso aí pode ter sido uma mordida, isso aí pode ter sido em cão de rua. A gente encontra até tiro, Marcos, o pessoal atira e fica essa lesão aí, que tem de identificar qual é essa lesão. Pode ser até um corpo estranho, né? E fazer o tratamento mais adequado para ele. Tem mais pergunta aqui chegando. Dr. Robson, eu queria saber se é normal o gato macho querer fazer xixi de cócoras, ou se pode ser porque o gato é castrado. Outra coisa, o meu gato nunca havia feito xixi dentro de casa e agora ele não pode entrar, que fica tentando fazer xixi. O que é que eu posso fazer para evitar? Aí são 3 perguntas, Marcos. A questão do gato fazer xixi de cócora, o gato faz sim xixi de cócora, principalmente se ele for castrado e se ele usar areia para urinar, né? A caixinha de areia. O gato, ele urina em pé, principalmente quando ele está delimitando território, que é o que está provavelmente acontecendo na casa dela, que ela disse que o gato, ao entrar em casa, sai urinando na casa. Isso aí ele está delimitando território, e provavelmente ele está delimitando território porque ou chegou alguém diferente na sua casa, ou chegou outro animal na sua casa, ou na vizinhança existe a presença de algum outro gato macho que está tentando tomar o território, e ele sai urinando em determinados locais na intenção de dizer que quem manda ali é ele, e aquele território ele é demarcado justamente com a urina. Nossa querida Derbal Ferreira, lá de Vera Cruz, pergunta: Dr. Robson, quantos dias depois da apartação dos gatinhos a gata pode chegar ao cio? A gata, muitas vezes, ela entra no cio ainda amamentando. A gata, em média, Marcos, ela entra no cio por volta dos 30 dias pós-parto. Então, ela é extremamente precoce. Eu conheço gatas que entram no cio com 20 dias depois de parir. Então tem de ter bastante cuidado, porque elas são muito precoces e elas não esperam apartar para poder entrar no cio. Se brincar, a gata fica tendo filhote o tempo todo? Marcos, as gatas, em média, elas têm em torno aí de um parto a cada 3 meses. Em média, né? A gente não tem como... Tem gatas mais precoces, tem gatas mais tardias, tá?
mas em média aí você vai ter 4 partos por ano de gata. Ouvinte pergunta se cachorro pode ser mudo, porque esse aqui da foto que ela mandou, não vi e nem ouvi ele latir. Pode sim. O cão, o gato, ele tem muitas vezes as mesmas patologias, os mesmos problemas que existem em ser humano. Então, cegueira, não latir, no caso, ser mudo, aí não escutar. Então, isso aí é comum acontecer. A gente acha que é raro, mas encontramos bastante na clínica esses animais que têm problemas auditivos, principalmente quando as otites elas não são tratadas de forma adequada. O pessoal muitas vezes faz uso de automedicação, que eu vou até abordar esse tema no próximo programa, Marcos. A gente vai falar bastante da automedicação, né? O pessoal compra um remédio à toa e utiliza, e essas automedicações causam aí, quando é no ouvido, uma otite. A otite muitas vezes ela é uma otite interna, causa aí ruptura de tímpano, lesão de martelo, lesão de estribo, e esse animal fica sem ouvir aí de forma definitiva. A Ana Santana, lá de São José do Seridó, faz uma pergunta aqui para o Dr. Robson Góes. Vamos ouvir. Marcos, bom dia. Eu gostaria de saber do doutor. Eu castrei minha gatinha, sabe? Aí já faz uns 8 meses que fiz a castração nela. Aí agora ela apareceu fazendo xixi em pé. Isso é normal? Igual um gato macho. Ela chega nas coisas, aonde ela vai se encostando, cheira e faz xixi em pé. Eu gostaria de saber se isso é normal. É normal? Não é normal, mas provavelmente ela está se sentindo agredida e está tentando delimitar território. O gato, ele urina em determinados locais para marcar o território dele. Provavelmente deve ter chegado, mais uma vez eu vou falar, deve ter chegado ou outro gato, ou chegado uma pessoa na casa, ou tem algum gato na vizinhança tentando tomar o território dela, e ela está urinando com essas características na intenção de marcar com a urina onde ela domina, né, o território dela. Na verdade, ela quer dizer que quem manda lá é ela. Quem manda lá é ela. Existe, Marcos, produtos que você coloca um sprayzinho que você usa para evitar que os gatos urinem naquele determinado local. Você consegue comprar esse repelente para gato, né? Para urina de gato, você usa e eles, ali aquele cheiro espanta eles de estar urinando naqueles determinados locais. O gato ou a gata, ele tem mais essa característica de dominar o espaço do que o cachorro? Isso, o cachorro, ele apesar também de o cachorro, quando você vê os cachorros andando e urinando num pneu, urinando num poste, ali ele está delimitando território. O cachorro, ele vem do lobo, né? Os gatos, eles vêm dos ancestrais dele, essas características de delimitação de território. Então ele sai marcando aqueles locais com a urina para dizer que quem manda naquela área ali, ele é o alfa, e quem manda ali é ele. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Aqui é Maria de Jorge do Bairro Solidário. Eu tenho um cachorro que ele é muito comedor, mas ele está ficando magro, cada dia está ficando mais magro. Ele come ração e macarrão, só que quando ele come essa ração, ele começa a vomitar. Eu compro essa ração do supermercado, eu queria que o Dr. Robson me dissesse o que era. E aí, Dr. Robson? Olha, existem diversas doenças que podem estar ocasionando isso nele. Desde uma gastrite, né, que ela cita aí que ele está com vômito e perdendo peso, aí a gente pode atrelar uma gastrite, pode atrelar uma pancreatite, tá? Podemos ver, Marcos, é muito comum animais que comem bastante. O termo que nós usamos são os 5 P's, que é poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso. Então o animal começa a comer muito, mas começa a urinar bastante, começa a perder peso, tá? E isso aí é uma característica de diabetes,
É bastante comum a gente observar animais que comem muito, que bebem muita água, que urina muito e que perde peso, atrelado a quadros de diabetes. E também existem diversas doenças que podem estar atreladas. Doença do carrapato pode causar isso daí. Tantas outras doenças, Marcos. A minha orientação para ela é que procure um médico veterinário para fazer exames e uma avaliação clínica para poder fechar o diagnóstico e tratar esse animal de forma adequada. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma gatinha aqui que pariu, foi no dia 19 desse mês. Eu quero fazer a castração dela. Aí agora eu fiquei com medo. Como é que eu faço? E ela é mais de rua, viu? Ficou com medo, e aí? A senhora pode procurar uma clínica veterinária que tenha a parte de suporte cirúrgico e que vai fazer aí a esterectomia dela sem menor problema, Marcos. Aí não tem problema, pelo tempo que ela falou, dá para fazer a cirurgia sem menor problema. Outra pergunta aqui chegando, o ouvinte manda fotografia. Bom dia, queria saber do Dr. Robson, o que seria isso que aconteceu com o olho do gato? Ele está tipo um botão, né? Nesse caso, ele perdeu o olho já? Provavelmente isso aí já tem um olho já ulcerado, com uma úlcera grave, já provavelmente aí a gente teria de fazer uma avaliação, mas já deve ter até ruptura da camada de DCM, que aqui seria a última camada que existe no olho desse animal, né, já está rompido. A indicação nessa situação, Marcos, é que faça a enucleação desse globo ocular, já que esse tá perdido, para evitar aí uma infecção mais severa, podendo até essa infecção ganhar o nervo óptico e se instalar no cérebro, causando um quadro de encefalite nesse paciente. Ficar do jeito que está não pode. Ficar desse jeito, Marcos, é muito perigoso para o animal, inclusive, aí isso dói bastante, né? Esse animal deve estar sentindo muita dor, deve estar incomodado, deve estar com infecção. O quanto antes você fazer a remoção desse globo ocular, ele vai ficar mais saudável, mais tranquilo, sentindo menos dor, né? Tendo uma qualidade de vida melhor. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Meu cachorro essa semana, ele é um pinche 3. Ele apareceu como a sensação como que está engasgado, mas meu esposo olhou já, e é como uma tosse. O que poderá ser? Desde já desejo um feliz ano novo para vocês, com muitas realizações e tudo de bom. Um abraço para você também, querido. E aí, doutor Robson? Feliz ano novo para a senhora também. Veja bem, Marcos, tem 3 doenças principais que estão correlacionadas, né, muito parecidos os sintomas. Aí nós temos sinomose, que tem essa característica muito parecida com o que ela fala. Aí temos a tossicanes, que é a bordetela, que também tem uma característica muito parecida. O animal começa a apresentar essa tosse súbita, começa a tossir sem ver de quê. E temos aí também algumas doenças, tipo a doença do carrapato, ela principalmente a erliquiose. Tem alguns animais que apresentam também esses sintomas. E ainda tem os outros sintomas que são sintomas cardíacos, que podem apresentar isso daí, estenose de traqueia, que também pode apresentar isso daí, pneumonia, bronquites, que podem apresentar. Então, nessas situações, eu digo muito que as doenças são muito parecidas umas com as outras. E só o médico veterinário, no exame clínico, nos exames laboratoriais, que ele vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial, identificar qual a doença está ali agindo. Muitas vezes não é apenas uma doença, muitas vezes tem 2, 3 doenças consociadas ao mesmo tempo, e ele fazer a identificação dessas doenças e fazer o tratamento adequado. Tem mais perguntas aqui, né? Dr. Robson, minha gatinha começou a aparecer esses pontos caindo, o pelo está se alastrando por ela, e não vejo ela coçar. O que é que pode ser? Isso aí pode ser uma dermatite, né? Um problema na pele, está vermelho o local. Isso aí pode ser uma dermatite bacteriana, pode ser uma dermatite fúngica, pode ser uma sarna, tá? E pode ser as 3 coisas ao mesmo tempo.
Muitas vezes essas dermatites, elas começam com uma sarna, o animal ali vai tentar se coçar, faz uma escara ali, uma lesão na pele, né? Abre uma porta de entrada com um trauma com as unhas, e nesse trauma começa a se instalar fungo, se instalar bactéria, e fica ali as três coisas agindo ao mesmo tempo, a sarna, o fungo e a infecção bacteriana. Tem de fazer aí um raspado cutâneo para poder identificar qual agente está causando isso e medicar de forma adequada. O gatinho que o Ovidio mandou para cá com o olhinho comprometido, ele disse que é um animal de rua que infelizmente alguém abandonou, né? Você vê como são as coisas, né? Marcos, a gente já abordou nesses programas anteriores a questão da posse responsável. É crime ambiental, é crime estabelecido por lei, inclusive com uma pena, não é branda, é uma pena hoje de 1 ano a 5 anos de detenção, e que as pessoas estão começando a alertar a população para isso, e acredito eu, com o programa Posse Responsável, isso diminuirá consideravelmente. Se Deus quiser. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Gostaria de fazer uma pergunta. Minha cachorra, ela é idosinha, já tem 13 anos. E assim, à noite eu noto o olhinho dela meio cinza. Já me falaram que é porque ela está perdendo a visão. Isso é verdade? Também dorme muito, passa o dia dormindo. É bem forradinho o canto dela dormir. Tem o canto dela dormir bem forradinho, dorme muito. É normal? São duas perguntas, e aí? Olha, dormir bastante é normal. O cachorro e o gato gostam de dormir muito, né? À medida que vai avançando a idade, eles aumentam essa necessidade e essa vontade de dormir. Aparentemente é normal. Quanto à questão do olhinho começar a ficar branco, é muito comum, principalmente em animais idosos, o aparecimento de catarata. A catarata começa a dar essa opacidade de córnea e ela vai evoluindo. Muitas vezes existe a catarata súbita, também em animais jovens, em animais idosos, mas a maioria ela vai de evolução lenta. Vai sujando a lente ali, causando essa opacidade, e esse animal começa a diminuir, fica fosca. A visão começa a diminuir, a visibilidade, muitas vezes chegando a 100% das lentes, né? Aí sem ele conseguir enxergar. Existem cataratas que podem ter remissão, existe, porém não é comum acontecer, mas vai depender da avaliação. Hoje existem cirurgias feitas inclusive em Natal, que você faz a remoção dessa lente que está aí, o animal volta a enxergar. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, a Veteripet no Instagram, instagram.com/veteripet. Dr. Robson, em seu nome, quero aqui desejar a todos da Clínica Veteripet um feliz 2022. Obrigado pela parceria de sempre e até próximo ano agora, né? Marcos, queria agradecer a você por mais um ano de parceria, né? Um ano a gente está aqui tentando trazer informação aos ouvintes. Agradecer a paciência dos ouvintes em nos escutar. Dizer que sempre a gente procura trazer o melhor para informar a todos. Agradecer por esse ano, apesar de ter tido algumas pessoas que passaram por muitas tristezas, mas estamos tentando trazer alegria, tentando trazer um normal para todos nós, a gente voltar ao normal e esperar para 2022 um ano de alegria, um ano de felicidade, um ano de saúde, e que todos consigam, com os seus esforços, com os seus suores, com os seus trabalhos, realizar os sonhos que desejam. Um feliz 2022 a você, Marcos, a todos os ouvintes, né, e a todas as pessoas a qual as nossas vozes possam chegar.
E eu volto já após o intervalo comercial com mais informações.